Vamos lá, gente, tudo bem? Ó, eu vou dar algumas dicas simples de como a gente monta, né, um artigo de revisão, mas é uma coisa assim bem tranquila, tá? Assim, uma dica mais básica. Eu vou deixar o link, tá, para vocês depois também na descrição do vídeo sobre esse artigo de revisão que eu tô usando. Eu peguei um aleatório na internet, tá? Então, a gente tem o título, a gente vai ter um resumo e aí a gente vai ter uma introdução onde a gente coloca do que se trata o artigo, o que, né, para introduzir o assunto para o nosso leitor. Colocamos referências, normal. Viemos aqui para o método. Como é um artigo de revisão, tá? Uma revisão sistemática aqui, a gente tem que colocar quais foram as palavras utilizadas para fazer a busca, tá? Então aqui eles usaram acesso, medicamentos, e aí como foi colocado na plataforma de busca, tá? Então tá aqui, ó, medicamentos essenciais e atenção básica. Então você tem que descrever quais foram as palavras-chave que você usou para colocar, tá? Tem que falar quais foram as bases. Então aqui eles usaram Cielo e PubMed. Aqui as palavras-chave. E aí, gente, tem aqui mostrando uma tabela do que eles encontraram, tá? Com tal palavra-chave, eles encontraram esse tanto de artigo. Com isso, encontraram isso. Isso aqui é uma coisa interessante. Não é obrigatório, mas é bem interessante. Nesse momento aqui, em vez de colocar essa tabela, dá para fazer algum gráfico, tá? Depois eu vou mostrar uma base de dados interessante, dá pra gente fazer gráfico. Aí, ok. Então, aqui eles colocaram um fluxograma de como foi feita a seleção dos artigos, isso é interessante também, tá bom? Aí começam os resultados, tá? Nos resultados, uma tabela, gente, com vários artigos, ó. O autor e ano, o título do artigo, qual foi a revista, objetivo, método, consideração. Você cria essa tabela, tá? Geralmente você coloca aqui, começa com o autor e ano, depois você coloca as informações que você quer. Só que aí, ó, a ideia é mostrar, olha a quantidade de artigo, que tem bastante artigo falando do assunto que você está trabalhando. É assim que vai mostrar que tem uma relevância e nessa tabela você vai extrair informação. Olha a quantidade. Depois disso, ó, eles fazem uma breve discussão e eles criam mais uma tabela com outras, né, ó, conceito, percepção. Então, ó, tamanho da tabela também. E aí você começa a fazer uma discussão. Então, aí, com base na tabela, você consegue ter uma ideia, né, da importância, discute pontos chaves e afins. Ó, nenhum artigo cita, por exemplo, tal coisa. Dos 19 artigos analisados, a gente tem conceito tal. Então, você tem que fazer uma busca maior, porque olha aqui na primeira tabela deles. Eles tinham aqui 200 e tantos artigos, 260, 225 para cada tipo de busca. E aí eles filtraram e colocaram nessa tabela. Aí da tabela a gente consegue discutir, tá? Depois, com base em tudo isso, você faz uma conclusão. Essa é uma das formas mais simples. Temos aqui um site, chama Dimensions. A gente consegue fazer busca aqui, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, por exemplo, Covid and vaccine. Aí eu ponho aqui base de dados e faço a minha busca. Aqui ele mostra, ó, tá fazendo a busca, 108 mil artigos. Eu vou citar os 108 mil? Não. Aí, olha o que eu consigo fazer. Eu consigo vir aqui, selecionar alguns, ó. Pegar aqui, sei lá. Ó, vamos fazer uma crescente. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Só de olhar aqui, a gente já vê, ó, 2019, que ainda não estava no auge, né? A pandemia, a gente nem pensava nisso. 11 artigos. Aí, olha como vai crescendo. Olha aqui agora, já diminuiu muito. Em 2022, que a gente estava no auge, ó, 29 mil. Agora aqui já tem 1.000, 9.000. Então, se eu fosse fazer um gráfico, eu ia conseguir fazer. Ó, tá até mostrando, tem aqui. Olha isso, ó, uma crescente,
diminui. Então, gente, isso aqui eu poderia fazer um gráfico desse, copiar isso daqui no meu, colocando quais foram as palavras que eu busquei, coloco lá no Excel, em qualquer lugar, faço ano a ano qual foi o número de publicações e isso eu começo a minha discussão. X ano, no ano tal, a gente quase não tinha número de publicação, a gente teve um auge em 2022. Depois disso, a gente vê uma diminuição. Aí, com base nisso, nos anos tal, a gente selecionou X artigos e começa a falar desses artigos. Então, você já está montando. É isso que eu sugiro. Você colocar uma imagem ou uma tabela como aquela, mostrando uma relevância, quantos artigos a gente tem referente a esse assunto num período de ano ou com uma quantidade de palavras. E depois você vai discutir, mas aquelas tabelas são essenciais para a gente discutir, tá? Então, basicamente era isso. Eu vou deixar o link do artigo e vou deixar o link do Dimensions. Essa plataforma é gratuita, tá? Você faz um cadastro e aí você consegue utilizar, tá bom? Espero que tenha ajudado.